Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista, tudo bom com você? Eu sou Victor Costa e hoje estamos aqui para mais um vídeo da série O que eu vi e o que eu vivi na área de segurança do trabalho. E hoje eu queria trazer o amigo Júlio Botelho, especialista em carreira em SST, trabalha bastante com a parte do LinkedIn dentro da área de segurança do trabalho, evolução de carreira, e ele tem um pouco para compartilhar e contribuir aqui, contando o que ele viu e viveu na área de segurança do trabalho. Galera, fica aí com o Júlio. Um abraço, fui! Olá, tudo bem? Meu nome é Júlio Botelho, fui convidado aí pelo meu amigo Victor Costa para poder falar, contar uma história, sobre o que vi e vivi na área da SST. Bom, comecei na área em 2003 como técnico de segurança do trabalho, já se vão 16, 17 anos. Depois disso fiz uma graduação em engenharia ambiental, engenharia de segurança, um MBA em gestão de pessoas, enfim. Mas o começo da minha carreira foi exatamente como técnico de segurança do trabalho. E eu lembro de um fato, uma certa vez, em que eu fazia uma verificação pela área, uma inspeção pela área. Eu trabalhava numa usina sucroalcooleira. E nessa época nós estávamos lá na entre-safra, A usina sucroalcooleira tem sempre duas etapas, A safra, que é durante a produção, E na entre-safra, que é quando a usina para fazer suas devidas manutenções, E estávamos então na entre-safra, e é muito comum os funcionários durante a safra, o cara ali que opera moenda, opera caldeira, opera destilaria, na entre-safra ele vai realizar trabalhos de manutenção, Seja operação com lixadeira, maçarico, solda elétrica, enfim, manutenção em geral, Mecânica, etc. E numa dessas entre-safras, nessa época nós éramos na indústria cerca de 3 técnicos de segurança, onde cada técnico tinha lá suas respectivas áreas, E eu era responsável nessa parte de inspeções, eu era responsável pela parte do processo, Então, para quem entende de usina ali, tratamento de caldo, fermentação, destilaria, Eu era responsável por aquelas áreas ali, entre outras, Mas as principais eram essas. E nós tínhamos um funcionário, que ele tinha um cargo de destilador, Lógico que eu não vou falar aqui o nome dele, não vem ao caso, mas esse funcionário, ele era um pouco difícil na segurança do trabalho, vamos falar assim, Às vezes não respeitava muitas regras, procedimentos, às vezes não usava os equipamentos de segurança. E numa dessas verificações pela área, numa dessas inspeções pela área, na entre-safra, eu me deparei com esse colaborador, com esse empregado, realizando uma atividade com o uso de maçarico, E resolvi, chegar mais próximo, para verificar a atividade como estava sendo realizada, Estava ele, outros funcionários também. E como eu já imaginava, estava lá os procedimentos, a área isolada, o equipamento ok, o equipamento de maçarico, as mangueiras do maçarico, estava tudo perfeito, exceto a parte de equipamento de segurança, Os demais funcionários todos certinhos, todo mundo usando todos os equipamentos necessários, e ele não estava utilizando, no caso lá, um mangote de raspa, Ele estava utilizando um maçarico e não fazia uso do mangote de raspa, apenas uma blusa, Que uma camisa manga longa, vamos falar assim. O que às vezes muitos caldeireiros, muitos operadores e pessoas que mexem com esse tipo de manutenção, com maçarico, lixadeira, tem muitos que acabam usando apenas uma camisa manga longa, O que não é o mais adequado, uma vez que a indicação é o material de raspa, E aí eu abordei ele, Eu falei, olha, bom dia e tal, aquela coisa de sempre, Aquela abordagem inicial, normal, E eu perguntei para ele, sobre o mangote dele, se ele estava sem, o que havia acontecido, E não uso isso não, Eu falei, mas como assim, É necessário, Conforme foi orientado no treinamento, Toda entre safra o pessoal passava por alguns treinamentos, conforme foi orientado no treinamento, é necessário o uso do mangote de raspa nessa atividade. O pessoal todo mundo está usando e tal,
Ah, não, mas eu não preciso usar isso aqui não. Eu já tenho mais de 100 anos que eu faço essa atividade, eu nunca usei mangote de raspa, né? Então o cara já deu uma tirada, né? Aí eu falei, tá certo. Falou, só pode levantar a sua camisa aqui para me dar uma olhada, né? Aí levantou a camisa dele e o braço todo queimado, né? Todo queimado, né? De respingo de sol, de respingo de maçarico, né? Eu falei, olha o seu braço, né? Olha a situação que está o seu braço. Seu braço está todo queimado. Tudo bem que não é daqui, você, né, já é experiente, já vem de outras usinas e tal, né? Mas olha só, você vai continuar queimando seu braço dessa forma, né? Então realmente é necessário mangote, enfim, não permitir que ele continuasse naquela atividade trabalhando sem o mangote, né, de raspa. Respeitou, né, como, logicamente, né, cumpriu a regra, ok, foi lá, colocou, mas daquele jeito, né? Utilizou porque, né, eu estava pedindo, né, comuniquei ao gestor da área também, né, para poder trocar uma ideia com o colaborador, né, ficar de olho e tal, mas daquele jeito, né, cumpriu a regra porque tinha alguém pedindo, né, alguém que solicitou, enfim, não partiu dele próprio, né. E nisso continuou, né, continuei as observações, né, continuei sempre verificando, né, por todas as áreas e sempre quando eu, né, não sempre, mas de forma periódica, né, eu via esse colaborador cometendo algum ato, um ato inadequado, algum ato inseguro, enfim. Não usava, às vezes, o óculos de segurança, que era obrigatório na área, às vezes não estava utilizando. Era um funcionário com muita experiência, né, muitos anos de experiência e com muitas manias, né, absorvidas de outras empresas, né, pelas empresas pelas quais ele passou. De repente não tinha lá uma exigência de segurança e de repente a pessoa já velho de guerra, né, já com muita experiência, cai numa empresa que de repente tem lá suas exigências em segurança do trabalho, a pessoa de repente não consegue caminhar, né? Então continuava, né, algumas irregularidades, eu sempre fazia as abordagens, eu sempre acompanhava, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem, o profissional de segurança realmente tem que ter o sangue verde ali, né? Tem que gostar da profissão, né? Tem que gostar daquilo que faz, né? Eu nunca deixei de abordá-lo quando eu vi uma situação inadequada. Infelizmente a gente sabe que isso às vezes acontece do próprio profissional de segurança, quando vê determinada situação irregular, ele finge que não está vendo nada, passa direto, é que às vezes a pessoa, o profissional, ele prefere não, né, não entrar numa discussão com um determinado funcionário, uma determinada situação, né? Eu já vi isso acontecer, não é uma situação legal, né? O profissional de segurança, se ele observa, não só ele, qualquer profissional, né? Qualquer profissional, principalmente se for gestor, supervisor, encarregado, mas principalmente profissional de segurança, se observa uma situação inadequada, é preciso que alguma coisa seja feita, né? Você não pode tapar o sol com a peneira, né? Então você precisa fazer a abordagem, você precisa procurar resolver aquela situação. Enfim, e várias abordagens especificamente com esse colaborador foram feitas durante o tempo, né, que, sei lá, um ano, mais de 2 anos, um ano, 2 anos, né, o tempo que eu fiquei responsável por essa área do processo, né. E aí um belo dia aconteceu uma situação que eu realmente não esperava. Esse colaborador veio até na área da segurança do trabalho e me chamou para conversar. Eu falei, quando ele chegou na sala, eu já pensei, falei, ixi, alguma coisa boa não é, né? Porque, infelizmente, a maioria, né? A maioria das abordagens que eu fazia com esse colaborador era justamente por conta de alguma coisa irregular, né? E ele me chamou numa sala e falou, olha, quero conversar contigo em particular aqui, né? O cara sempre muito sério, né? Eu falei, pois não, tudo bem, né? E eu já fui achando que era algum problema, né? Fechei a sala ali, apenas nós dois, né? Falei, olha, e ele falou dessa forma, né? Falou, Júlio, eu gostaria aqui de agradecer. Eu falei, mas como assim, né? Agradecer pelo quê? Não fiz nada e tal, né? Ele falou, não, você fez sim. Na verdade, já tem algum tempo, né, que eu venho refletindo sobre as minhas atitudes na segurança do trabalho, as minhas atitudes como profissional, né? E eu venho te agradecer pela sua insistência, porque graças à sua insistência, hoje eu realmente consigo ver que eu cometi muita coisa errada aqui, né, do ponto de vista de segurança, muitos procedimentos eu deixei de cumprir. Então, até hoje, graças a Deus, não sofri nenhum acidente, mas eu gostaria muito de agradecer você por ter pegado no meu pé, por ter ficado de cima, por ter,
né, cobrado, exigido, né? Foram várias situações que nós dois tivemos juntos aí ao longo do tempo e de um bom tempo para cá eu venho colocando a cabeça para pensar com calma e de fato você está coberto de razão nas suas atitudes e daqui para frente eu vou ser um aliado na segurança do trabalho. Cara, quando esse cara me falou, eu que estava esperando, eu estava na defensiva ali, né, esperando alguma coisa, né, porque eu infelizmente sempre estava acostumado ali com ele um bate-papo mais, né, mais difícil, né, porque geralmente era alguma irregularidade de segurança que tinha que ser corrigida, né. Então, quando ele me procurou e falou isso, confesso que eu chorei. Na frente dele ali eu não aguentei, sabe? Nossa, né, que foi difícil, né? Foi trabalhoso, né? Conseguir mudar a cabeça dessa pessoa e de repente a própria pessoa chega para você e dá um feedback desse, né? Então é onde eu falo, né? A gente não pode desistir, né? A gente tem que continuar. Quando a gente vê alguma coisa irregular, a gente tem que fazer as abordagens, independentemente do funcionário que seja, né? Enfim, do colaborador que seja, a gente precisa fazer as abordagens necessárias e jamais desistir, né? Se aquele trabalhador hoje, se ele tem uma dificuldade para usar algum equipamento de segurança, para cumprir algum procedimento de segurança, eu acho que nós também temos nossa responsabilidade enquanto profissionais de segurança em tentar, né, tentar mudar a cabeça dessa pessoa, tá bom? Então, essa era a história que eu gostaria de trazer aqui para vocês. É lógico que existem inúmeras histórias, né, durante a minha caminhada aí na segurança do trabalho, durante todos esses anos aí, mas essa é uma história que eu achei bacana. Eu falei, eu vou levar ela lá pro Victor Costa, né, para esse programa que ele tem aí, do que eu vi e vivi na SST, beleza? Grande abraço, pessoal, e vamos que vamos.